Sejam bem-vindos a mais um programa Economia e Desenvolvimento. Sejam bem-vindos a mais um quadro onde eu comento, então, sobre o mundo dos condomínios. Quero já fazer um agradecimento especial. Na semana passada ou na semana retrasada, eu disponibilizei o meu e-mail, então, para quem quisesse mandar dúvidas, perguntas e sugestões. E recebi vários e-mails, 18 e-mails, na verdade, e queria chamar a atenção para pelo menos 4 deles aqui, da Fernanda, do Luiz Antônio, da Larissa e do Cláudio Alves de Oliveira, que me pediram, então, para comentar em relação à questão da inadimplência. Na semana retrasada, eu comentei sobre uma decisão da 4ª turma do STJ, que tinha admitido, então, como ilegal o condomínio que proibia o inadimplente de usar as áreas comuns, né? Eu comentei essa decisão aqui. E essas 4 pessoas, pelo menos, desses e-mails que eu recebi, me pediram para comentar essa questão de inadimplemento em condomínios, né? Inclusive relataram que lá nos condomínios onde residem tem muitos inadimplentes e a impressão é que os síndicos não têm feito nenhuma ação efetiva, né? Ou que esses processos demoram, né? Um caso desses até, acho que foi da Fernanda, e ela comentou que tem um devedor lá há mais de 10 anos devendo e o camarada está lá e a vida dele não mudou e as pessoas pagando essa conta, né? Então, eu me propus hoje a comentar uma recente decisão do STJ, super importante também, recente agora, questão de 2 semanas, que é o seguinte: a cota de condomínio, como é que se cobrava a cota de condomínio até o advento do novo Código de Processo Civil? Eu sei que esse juridiquês, às vezes, ele pode confundir um pouco o telespectador, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. E se surgirem dúvidas, permaneçam lá me mandando por e-mail que eu esclareço aqui. Os condomínios entravam com ação ordinária de cobrança, né? Um processo de conhecimento, para obter, então, uma sentença do Poder Judiciário dizendo que aquelas cotas sim eram devidas e o devedor deveria pagar. De posse dessa sentença, então, o condomínio deveria ingressar com a ação de execução para ir em busca desses valores que eram devidos. Em 2016, 18 de março de 2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que lá no seu artigo 784, mais precisamente no inciso 10, incluiu o inciso 10, dizendo que as cotas de condomínio, a partir do advento do novo Código de Processo Civil, elas passam a ser também títulos executivos extrajudiciais. A exemplo de um cheque sem fundo que um cliente te paga e tu pode executar, a exemplo de uma duplicata, né? Então, o que isso melhorou? Melhorou porque agora os condomínios não precisam mais ingressar com ações ordinárias, né? Essas ações ordinárias, esse processo de conhecimento demorava em Porto Alegre pelo menos 2 anos e meio para obter uma sentença, imaginem. Mas toda a execução em cima de um camarada que às vezes não tem dinheiro para pagar mesmo, e aí esses imóveis iam a leilão, e aí são processos bem mais longos mesmo. Então, com o advento do novo Código de Processo Civil, essa possibilidade de já ingressar com a execução, ela nos facilitou a vida, né? A vida dos síndicos, a vida dos advogados. No entanto, essa questão ela pressupõe que a dívida seja líquida e certa para a gente poder executar. E aí, qual é o calcanhar de Aquiles? É que a gente ingressava com uma ação de execução para cobrar, sei lá, 6 cotas de condomínio em atraso, e o camarada, esse devedor, ele permanecia em débito. Ou seja, eu ingresso com a ação hoje, o boleto que vai vencer em setembro, outubro, novembro, né, essas parcelas vincendas, ele também não vai pagar. E aí a Justiça não está aceitando que nessas ações sejam incluídas essas parcelas vincendas em que o devedor continua com o inadimplemento. E aí um processo originário aqui do Rio Grande do Sul, de um condomínio aqui de Porto Alegre, chegou ao STJ, advogados brilhantes que patrocinaram essa causa, chegou essa decisão no STJ, esse processo no STJ, e o STJ então admitiu que pela cota de condomínio se tratar de prestações sucessivas, ou seja, elas têm sempre, não é uma compra que se faz em 10 vezes, ou não é um parcelamento, né? Elas têm sempre uma prestação sucessiva. Já no pedido inicial, o advogado pode pedir, então, que as parcelas vincendas elas sejam incluídas no curso da execução se o devedor permanecer não pagando. Bom, a gente também não pode achar que é uma ilusão e que isso amanhã vai passar a acontecer no Tribunal de Justiça Gaúcho aqui, né? Isso é uma decisão do STJ, uma decisão super importante que ela vai servir de fundamento legal para que os juízes que não aceitarem, os advogados, então, em prol dos autores, né, dos condomínios, possam justificar que já existe uma decisão do STJ nesse sentido e que vai ao encontro de um princípio básico que, inclusive, justificou
né, essa modernização, digamos assim, do novo Código de Processo Civil, que é o princípio da celeridade. Se mexeu nesse código justamente para tornar os processos mais rápidos. Então não teria lógica ficar ingressando com várias execuções contra o mesmo devedor, gastando com processo, gastando com custas, gastando com advogado, se já existe uma ação e a natureza da ação é a mesma, cobrar cotas de condomínios. Tá bem, espero ter esclarecido esses pontos, fico super à disposição de vocês. Hoje eu vim de gravata azul, mas não é em homenagem ao Grêmio. Minha homenagem hoje é ao Esporte Clube Internacional, pela belíssima vitória de ontem. Parabéns a todos e até o próximo programa. Um abraço.